Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me os pés da perdição, tirou-me os pés de um lugar escorregadio, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. O Senhor me firmou os passos, colocou os meus pés sobre uma rocha. Amados irmãos, amadas irmãs em Cristo, a paz do Senhor, neste momento de nossa devoção, nesse momento nosso de culto, quero te convidar para que possamos abrir o nosso coração, colocando as nossas vidas inteiramente aos cuidados de Deus, sem jamais retroceder. Senhor, mais uma vez, lendo a Tua palavra, queremos, Senhor, receber esses ensinamentos bem no fundo do nosso coração, que possam ter raízes profundas no nosso coração. Que nós possamos dizer com toda a nossa fé, com toda a nossa alma, com toda a nossa convicção: o Senhor me firmou os passos, colocou os meus pés sobre uma rocha, colocou nos meus lábios um novo cântico. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor por meio das minhas palavras, por meio dos meus louvores e das minhas orações, por meio da minha meditação e das minhas súplicas. Muitos confiarão no Senhor. Que possa ser assim esses nossos momentos de adoração, transmitindo aos outros a nossa fé, a nossa devoção, a nossa confiança, e que jamais possamos olhar para trás e desistir deste caminho do Senhor. Como diz o salmista: eu esperei confiante pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu. Suplicamos, ó Deus, inclina os teus ouvidos para nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. É aos teus pés, é onde eu quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. A ti, Jesus. As mulheres declaram:
te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Tua noiva, Senhor, declara: não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Por isso nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei Somente a ti, Jesus. somente a ti, Senhor. Somente a ti, Jesus. Oh, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, tu és o meu amado. Somente a ti, Jesus. Amados irmãos, bom dia, graça e paz. Hoje a nossa reflexão é em 1 Timóteo capítulo 4. São vários versículos que vamos usar na continuação da nossa reflexão. Primeiro, dos versos 1 a 5, o apóstolo Paulo traz aqui conselhos a Timóteo que serve para nós com relação a vários mestres que trariam falsas doutrinas, e Paulo está alertando Timóteo sobre isso e do perigo que essa falsa doutrina trazia, e também falando da apostasia, que é o abandono da fé verdadeira em Cristo Jesus por outra crença. Dos versos 1 a 5, ele fala: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Amado Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, e agora que vamos meditar na Tua palavra, nos ajude, nos conduza, aclara as nossas mentes, pois oramos agradecidos em nome de Jesus. Meus queridos, Paulo começa esse capítulo falando de uma revelação que o Espírito Santo tinha dado à igreja, por instrumentalidade do apóstolo Paulo, que nos últimos tempos alguns deixariam a fé em Cristo Jesus por dar ouvidos e a obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. A igreja em Éfeso estava passando por algumas crises
a respeito de falsas doutrinas. Isso está registrado em 1 Timóteo capítulo 1, dos versos 3 ao 7. Tanto é que a pedido de Paulo, Timóteo ficou em Éfeso com o propósito de exortar os irmãos à fé verdadeira em Cristo Jesus. E aqui no capítulo 4, Paulo continua alertando Timóteo sobre o perigo das falsas doutrinas e que elas são originadas por espíritos enganadores, por demônios. A intenção deles era usar pessoas fracas, pessoas soberbas e hipócritas, e que tinham suas mentes fechadas para o verdadeiro evangelho, para que com os seus ensinos pudessem diluir o verdadeiro evangelho e assim ensinando falsos ensinos que vão contra a palavra de Deus, e para que muitos deixem a verdadeira fé em Cristo e sigam falsas crenças. Esse era o intuito deles. E Paulo também deu exemplo de como alguns falsos mestres estavam corrompendo a igreja em Éfeso. Eles estavam proibindo o casamento, uma instituição divina, e exigindo a abstinência de alimentos. E Paulo, no capítulo 3, meus queridos, já havia falado do casamento, não só apoiando o casamento, mas também dando conselhos de como marido e mulher deveriam ser um para com o outro. Isso está registrado em 1 Timóteo, capítulo 3, dos versos 2 a 5. E Efésios, capítulo 5, também dos versos 27 a 31, vai falar disso. O casamento também foi abençoado por Deus desde a criação, em Gênesis capítulo 2, versos 24. E por que surgiram essas dificuldades e por que Paulo se preocupou tanto com isso? Porque ele viu e estava vendo que muitos falsos mestres estavam se levantando para destruir a instituição divina e trazer ensinamentos contrários à palavra de Deus. Mas, em segundo lugar, Paulo aborda aqui uma outra questão, que era que eles estavam proibindo o consumo de alimentos como uma prática religiosa. Aí Paulo lembra que todo alimento foi criado por Deus para o nosso consumo. Tudo foi criado por Deus, e todo o que crê na palavra de Deus e tem o conhecimento dado pelo Espírito Santo sobre a verdade do Evangelho, pode receber qualquer alimento como preparado por Deus, pois os que não crêem não acreditam que foi Deus que criou todas as coisas. Quando recebemos o alimento, meus queridos, agradecemos a Deus pelo alimento que Ele preparou, pois com ações de graça e pela palavra de Deus, o alimento é santificado. Vemos que esses estavam introduzindo leis aos cristãos que contradiziam a palavra de Deus, juntamente porque eles mesmos não tinham o pleno conhecimento da graça, da bondade, da misericórdia de Deus através de Jesus Cristo. Portanto, dos versículos 6 a 16 que nós não lemos, mas podemos pensar neles, a exortação aqui é a fidelidade e a diligência no ministério. Paulo diz a Timóteo: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas
exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é e da que há de vir. Fiel é esta palavra, e digna de toda aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não faças negligente para com o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Medita essas coisas e nela ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Então, Paulo aconselha Timóteo a ensinar os irmãos sobre a verdade, para que não sejam influenciados pelos falsos mestres, pois agindo assim, ele será um bom ministro de Cristo, alimentando os irmãos com as palavras da fé verdadeira e da doutrina que ele mesmo, Timóteo, seguia. Em terceiro e último lugar, Paulo diz a Timóteo para que ele não dê ouvidos a fábulas profanas de velhas caducas. Velhas senhoras que estavam ensinando muitos, que rejeitavam as coisas sagradas de Deus, ou seja, que iam contra a palavra de Deus. Talvez tenha sido por isso que Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 2, verso 12, que proibia que a mulher ensinasse e exercesse autoridade como a de homem, porque algumas senhoras estavam agindo assim, introduzindo ensinos falsos na igreja. Mas Timóteo deveria exercer um espírito de devoção às doutrinas de Cristo. E Paulo afirma que a prática do zelo, da devoção à doutrina, a doutrina de Cristo, era mais proveitoso do que o exercício físico, pois praticar a devoção às doutrinas de Cristo manteria ele firmado no verdadeiro evangelho, que o conduziria ao próprio Cristo para a sua salvação. E Paulo não para por aí, ele afirma também que esta palavra era fiel e que este era o propósito para o qual eles trabalhavam, pois tinham esperança de que Deus é o Salvador dos seus fiéis. Paulo diz a Timóteo que, embora ele fosse moço ainda, ninguém deveria desprezá-lo, e se ele se aplicasse nos estudos da palavra, no bom proceder, no amor, na fé, na pureza, ele poderia se tornar um padrão para os irmãos que ele estava liderando e ensinando. E Paulo ainda aconselha Timóteo a se aplicar na leitura da palavra, ensinando os irmãos e corrigindo eles quando preciso fosse. Assim ele não seria negligente com o dom que ele recebeu do Espírito Santo por meio da imposição de mão dos presbíteros. E Paulo termina dizendo a Timóteo para que pense bem em tudo quanto ele havia escrito e para que no fim ele fosse zeloso, para que isso fosse notório de todos os irmãos. E Paulo, meus queridos, vai encerrar esses conselhos dizendo a Timóteo, diz para ele se cuidar e cuidar da doutrina, da fé a qual ele
tinha em Cristo, pois assim ele seria salvo e os que ouvem os seus ensinos também. Esse capítulo são conselhos de Paulo para Timóteo em como rejeitar as falsas doutrinas e a importância de buscar o conhecimento através dos estudos da palavra, para que assim ninguém se perca da fé, deixando a fé verdadeira em Cristo por ensinos de demônios. Esses conselhos de Paulo é real para nós também, no presente tempo da igreja a qual pertencemos. Que tenhamos o cuidado de observar esses ensinamentos e vivermos baseados nas instruções da palavra de Deus, seguindo nós a palavra de Deus, comparando as doutrinas que ouvimos com a palavra de Deus, estaremos assim preparados para refutar, para rejeitar e para não absorver esses ensinamentos, porque são ensinamentos que têm a sua origem em demônios, ensinamentos de espíritos malignos, ensinos de demônio. Então devemos estarmos preparados com a palavra de Deus para rejeitarmos e para combatermos essas heresias que está presente em nossos meios. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude a sermos criteriosos e obedientes à sua palavra. Obrigado, Senhor, por mais essa porção da tua palavra. Nos abençoe. Interioriza, Senhor, aos nossos corações a mensagem da tua palavra. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Honra e majestade estão diante
glória, Senhor, a honra, a força e o poder. Todo o poder está nas tuas mãos. Nós, teus servos, cremos e buscamos tudo isso para a nossa vida. Que o Senhor derrame sobre nós, meu Pai, do teu poder em nossas vidas nesta manhã e durante todo este dia. Recebe nosso culto, recebe a nossa adoração, Senhor. Dirige os nossos passos. E queremos desejar a todos um dia abençoado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde.